A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de restringir as visitas de Flávio Bolsonaro ao pai, Jair Bolsonaro, tem aumentado o clima de desconfiança dos filhos do ex-presidente em relação a Michele Bolsonaro. Quem trouxe essa informação, vamos dizer aqui, a coluna da Bela Megali, só para, enfim, ficar registrado. A avaliação dentro do grupo bolsonarista é de que o despacho de Moraes relacionado à carta escrita pelo ex-presidente poderia favorecer a ex-primeira-dama a limitar a interlocução de Flávio. E olha, só para colocar, então, como disse o Troy Russo, pingos nos is, essa questão, ela precisa ser analisada da seguinte maneira, porque a informação é a seguinte, que a Michele, ela poderia estar se aproximando do Moraes, não necessariamente porque ela quer, mas seja porque o ministro Moraes eventualmente deseja ou porque o entorno da Michele pode estar se aproveitando dessa dissidência aberta dela com o Flávio para criar uma ruptura ainda maior. E aí, por trás disso, tem essa questão dela ter se tornado a única interlocutora, porque o Flávio, que foi nomeado, vamos dizer assim, pelo pai, porta-voz do Jair Bolsonaro, não pode mais falar com ele. A Michele, então, ela se torna a única interlocutora. Tem esse ponto. Segundo ponto é a história, isso pegou muito mal, óbvio, todos sabemos, dentro do bolsonarismo, o vídeo que ela fez, né? Aquele vídeo que, inclusive, foi lido com teleprompter, um vídeo claramente preparado, não foi um vídeo de desabafo, simplesmente. Depois, teve ainda a questão dela chamar o Moraes de irmão em Cristo. Nós aqui nos sabemos, lembramos desse momento. Ela disse que o Moraes era irmão em Cristo. E, por fim, há um ponto que eu acho que esse é o mais interessante dessa suposta aproximação ou tentativa de aproximação, que é o fato de que quando a Michele levou uma mensagem, porque ela já levou para o público também uma mensagem do Jair enquanto o Jair estava preso. A mensagem que a Michele levou foi: não é para haver conflito, né? A mensagem do Jair era: não batam na Michele, não critiquem a Michele por conta das coisas que ela fez ou está fazendo. Essa mensagem do Jair não foi entendida por exemplo, pelo Moraes como ilícita, mas a mensagem do Flávio sim. Então tudo isso seria uma espécie de combo que levaria o bolsonarismo, ou o núcleo mais próximo do bolsonarismo, do clã Bolsonaro, a entender que pode haver ou estar em curso uma aproximação, uma tentativa de aproximação da Michele ao Moraes, ou uma ruptura ainda maior da Michele com o Flávio, numa tentativa de dissidência ou de projeto próprio. A Michele, a gente sabe que está aí, enfim, buscando inclusive a sua candidatura ao Senado, e tem o entorno mesmo da Michele, é importante que se diga, que está sim interessado em fazer com que, a partir talvez dela, surja uma alternativa ao Flávio, uma alternativa ao bolsonarismo, talvez uma espécie de novo Tarcísio inaugurado a partir da Michele. Essa é a questão que está em jogo. A gente só vai descobrir se isso está ocorrendo mesmo nos próximos dias e meses, mas que há um movimento de ruptura, de cisão cada vez maior entre Michele e o clã Bolsonaro, me parece que isso é certo. Eu queria ouvi-los, mas a minha leitura é de que, enfim, eles estão indo para um ponto de não retorno. Eu acho que sim, veja, desde o começo a gente vem falando que tudo soa muito estranho. Você muito bem falou e a gente falou aqui exaustivamente. Esse vídeo foi produzido, tinha teleprompter, tinha a imagem de Cristo atrás, o crucifixo, eu não lembro exatamente o que tinha, mas alguma imagem com relação à religião e etc. Ou seja, foi preparado aquele ambiente e lido em teleprompter, um texto. A gente sabe como isso dá trabalho. Todos os outros fatos que você mencionou, teve um também que foi importante, que está vinculado nos principais jornais aqui e na rede, saiu no Globo.com, mostrando: Michele deu aval para inutilizar a arma de Bolsonaro, segundo o próprio sargento ali da polícia. Ou seja, foram várias coisas que aconteceram que vai dando uma determinada desconfiança de tudo isso. Musa, eu vou ter de rapidamente te interromper, porque nesse momento a gente se despede de parte de nossa rede de emissoras pelo país. E aqui nós seguimos com o debate. Por favor, Musa, toque a bola que você já estava aí rolando.
Vamos lá, então, são N fatores que geram uma grande desconfiança. A minha pergunta que continua é, por que naquele momento, daquele vídeo estranho, e mais, teria ou não o aval de Jair Bolsonaro? Vamos partir do pressuposto que ele sabia. Se ele soubesse daquele vídeo, a relação dele com o filho acabou. Se ele não sabia e ela publicou às escondidas, a relação marido e mulher acabou. Então, alguma coisa está muito estranho nesse tipo de situação como um todo. O que poderia favorecer esse tipo de aproximação. De novo agora, mais uma vez, uma decisão completamente infundada ao ler a carta, desproporcional, você explicou isso do ponto de vista jurídico ontem aqui, ontem ou antes de ontem. E mais uma vez, me parece que a arbitrariedade vai tomando conta de algo justamente quando vamos nos aproximando das eleições em volta de um mesmo nome. Não tem nada a ver com o nome de A ou de B. Tem a ver. A Constituição permite isso? Por que a história do vídeo? Por que essa desunião? O Flávio, ele se mostrou toda hora mais próximo a ela. Pediu desculpas, lembra disso? Ele pediu desculpas a ela. Ele se propôs a falar com ela novamente e ela muito mais... Continua se propondo. Continua. Ele segue buscando costura, que é o que tem que ser feito mesmo. Tem que ser feito. Um candidato. Exato. Ele tem que costurar. Mas quanto mais ele tenta costurar, mais parece que há um buraco, né? E isso talvez explique essa sensação deles que pode começar a fechar esse quebra-cabeças, né? Não, e outra, e tem ainda uma percepção, né, me parece, dentro do próprio clã Bolsonaro, de que é um projeto próprio, o que é muito ruim, né? Nesse momento, no momento em que o Jair está preso, quer dizer, enfim. Olha, Michele Bolsonaro indicou aliados que deve seguir com o plano de disputar uma vaga no Senado pelo Distrito Federal. A decisão vem após o desgaste público com o enteado Flávio e a saída da presidência do PL Mulher. Tudo isso abriu dúvidas sobre o futuro político dela. Bom, mais essa ainda, né, Mota? Cereja do bolo. O cargo de senador é um dos cargos eletivos mais cobiçados, né? O mandato é de 8 anos, você vence a eleição, tem um tempinho para descansar antes da próxima campanha. São apenas 81 senadores, então você não está no meio de 512 outros concorrentes, é mais fácil você se destacar. E o Senado exerce alguns papéis muito importantes, principalmente o de controle da Suprema Corte, né? Um controle que é feito de duas formas. Primeiro, através das sabatinas, que analisam, aprovam ou reprovam os candidatos, e depois nos processos de impeachment de ministros, né? Que são privilégio do Senado. Os senadores já mostraram que sabem utilizar o primeiro instrumento, né? A sabatina. Nós vimos há pouco tempo a primeira reprovação de um candidato desde o século XIX. Agora, quanto ao segundo instrumento, vamos ver como é que o próximo Senado vai se comportar.